despertar da cidade ausente. Elcio, um arquivista solitário de 30 e poucos anos, vivia para a rotina. Cada dia era uma página em branco preenchida com documentos, datas e a silenciosa melancolia que o acompanhava desde que sua família desapareceu sem deixar vestígios anos atrás. Sua vida era um eco, um murmúrio de algo que não estava mais lá. Foi essa meticulosidade que o fez notar a anomalia. Em um antigo mapa náutico do século XIX, uma pequena ilha costeira, Ilha de Maré Alta, estava marcada com uma caligrafia elegante. O estranho é que nenhum mapa moderno, nem mesmo os mais detalhados, registrava sua existência. Elcio, movido por uma curiosidade que beirava a obsessão, decidiu investigar. Era um mistério que preenchia o vazio em sua própria vida. Ele alugou um pequeno barco, e após horas de navegação por águas traiçoeiras, a ilha surgiu da névoa da manhã. Não era um pedaço de terra estéril. No meio dela, uma cidade inteira se erguia, intocada, mas estranhamente silenciosa. Casarões vitorianos, um farol imponente, uma igreja com um campanário quebrado. Tudo parecia existir, mas nada se movia. Não havia pássaros, nem insetos, nem o som do vento. Um silêncio que pesava, que sufocava. Ao desembarcar, Elcio sentiu o chão sob seus pés como algo etéreo. As ruas de paralelepípedos estavam impecáveis, sem uma folha seca ou um grão de poeira. As janelas das casas, limpas, refletiam um céu de um azul irreal. Mas o mais perturbador eram as ausências. Não havia carros, nem bicicletas, nem mesmo barcos atracados no pequeno porto. Parecia que a cidade havia sido esvaziada por uma mão invisível. Ele entrou em uma casa. A comida estava posta na mesa, ainda fumegando, como se os moradores tivessem acabado de se levantar. Um jornal sobre uma poltrona, com a data de 13 de março de 1903. Roupas penduradas em varais, ainda úmidas. Brinquedos de crianças no chão. Tudo perfeito, mas desabitado. Elcio sentiu um nó na garganta. Aquela era a vida que sua família havia deixado para trás, uma cena congelada no tempo. Enquanto explorava, ele notou algo peculiar nos espelhos. Eles estavam todos quebrados, ou virados para a parede. Quando encontrou um espelho intacto em um quarto isolado, ele viu seu próprio reflexo. Mas atrás dele, no reflexo, havia uma figura. Uma mulher pálida, com cabelos longos e úmidos, vestindo um vestido de noiva desbotado, a observá-lo com olhos vazios. Ele se virou bruscamente, mas não havia nada. O espelho era um portal, uma janela para a ausência. Conforme o dia avançava, o sol da Ilha de Maré Alta começou a se comportar de forma estranha. Não se movia no céu. Parecia fixo em um ponto, lançando sombras longas e imóveis. Elcio percebeu que a temperatura não mudava, nem a luz. Ele estava preso em um eterno meio-dia. A anomalia mais perturbadora eram os retratos. Em todas as casas, nas paredes, haviam retratos de famílias. Rostos sorrindo, posando. Mas em todos eles, o rosto de uma única pessoa, sempre a mesma, estava borrado, desfigurado, como se tivesse sido apagado à força da imagem. Era uma mulher, sempre em destaque na foto, e em cada um, seu rosto estava faltando. Elcio sentiu um arrepio na espinha. Sua própria família havia desaparecido. E ali, naquela cidade congelada no tempo, havia rostos ausentes. Ele começou a ter visões, flashes de pessoas sorrindo, depois gritando, suas feições se desfazendo como fumaça. Ele encontrou o diário de um dos moradores, um capitão de navio chamado Elias Thorne. O diário contava a história da ilha, de como, em 1903, uma epidemia misteriosa de esquecimento começou a se espalhar. As pessoas simplesmente desapareciam. Não morriam, não eram levadas. Elas simplesmente cessavam de existir, e a memória delas era apagada das mentes dos que ficavam. O capitão Thorne, em seu desespero, tentou registrar as últimas lembranças, pintar os rostos das pessoas que sumiam. Mas descobriu que, ao tentar, as tintas em sua paleta se negavam a reproduzir as feições dos desaparecidos. Ele descobriu que a epidemia não era uma doença, mas uma entidade, um parasita de memória que se alimentava da existência,
do legado. A entidade, apelidada de A Tecelã do Vazio, era uma criatura de ausência. Ela não matava, ela apagava. Apagava a presença, a memória, a própria existência. Ela vivia nas interrupções, nos espaços vazios deixados pelo que se foi. Aquele que a via corria o risco de ser o próximo a desaparecer. E os espelhos? Ele teorizou. Eram janelas onde a tecelã se manifestava antes de tecer sua teia. O terror gelou Elcio. Sua própria família, a ausência em sua vida. Ele havia sido atraído até ali porque ele próprio era um eco da tecelã. Ele havia percebido a ausência em si mesmo. Ele tentou fugir, mas o barco não estava mais no porto. A cidade, antes silenciosa, começou a emitir sons. Sussurros de vozes infantis, risadas distantes, sons de passos que pareciam vir de lugar nenhum. A comida na mesa começou a apodrecer instantaneamente. As roupas no varal, a desintegrar-se. A cidade estava se deteriorando diante de seus olhos, como se a sua presença ali tivesse quebrado um feitiço de estase. Elcio correu para a igreja. O campanário quebrado agora parecendo uma garra esquelética apontando para o céu. Ele esperava encontrar respostas, ou talvez um refúgio. Dentro, o altar estava intacto, e um último retrato estava pendurado na parede. Era o retrato da família Thorne. E nele, o rosto da mulher do diário, a esposa do capitão, estava perfeitamente nítido. Elias sentiu uma esperança desesperada. Aquela mulher não havia sido apagada. Por quê? Ele se aproximou da foto. Era a mesma mulher pálida, com cabelos longos e úmidos que ele vira no espelho, e ela estava sorrindo. Um sorriso que não alcançava os olhos, que eram vazios. E então, ele notou um detalhe que o fez gelar. Nas mãos da mulher, ela segurava uma câmera fotográfica antiga. De repente, a porta da igreja se fechou com um estrondo. O ar ficou gelado. Elcio sentiu uma presença atrás dele, uma frieza que parecia sugar o calor de seu corpo. Ele se virou lentamente. Lá estava ela, a mulher do retrato, a figura que ele havia visto no espelho, a tecelã do vazio. Ela estava ali, mas não como um fantasma. Sua forma era definida, sólida, mas seus olhos eram vazios, abismos negros que pareciam consumir a luz. Em suas mãos ela segurava a mesma câmera antiga do retrato. Você me encontrou. Sua voz era um sussurro, como o som do vento em um cemitério, ou o murmúrio da areia escorrendo. Você sempre esteve incompleto. Eu sou o seu lado perdido. Elcio sentiu um terror paralisante. Ele não havia sido atraído pela ilha. Ele era parte dela. A sua própria família não havia desaparecido. Eles haviam sido apagados. E ele, com seu vazio interior, era o próximo. A mulher levantou a câmera. Elcio viu seu reflexo na lente. E por um breve instante, viu sua própria família, sorrindo e acenando para ele. Como se dissessem adeus de um lugar distante, antes que suas imagens fossem sugadas para o vazio. Um flash ofuscante. O som de um obturador antigo. E então, o silêncio. Quando a próxima neblina se dissipou da ilha de Maré Alta, a cidade estava novamente intacta, a comida fumegando na mesa. Mas em um dos retratos da família, o rosto de Elcio havia desaparecido, deixando apenas um espaço em branco. E o mapa náutico agora não mostrava mais a ilha de Maré Alta. Ela havia sido apagada, esperando pela próxima alma incompleta para tecer em sua tapeçaria de ausências. E essa foi a nossa história de hoje. Pessoal do Espectro de Ideias. Um conto de terror único, onde o vazio é o predador mais implacável e a memória se torna a maior das armadilhas. O que vocês acharam da Tecelã do Vazio? Boa noite, e que suas lembranças jamais se desfaçam no ar.